E aí, pessoal, tudo certo? Começando então a aula 7 da cadeira de Teoria Política 3, Instituições e Condições Democráticas Contemporâneas. Tá? Bom, pessoal, a gente vinha falando então sobre democracia há cerca de 2 semanas, a teoria democrática, e eu fiz todo um panorama para a gente conseguir chegar até aqui. A partir de agora, então, nós vamos ver algumas considerações teóricas ainda sobre democracia, para depois, mais propriamente, nós nos basearmos em questões mais concretas sobre instituições democráticas e também sobre política comparada, ok? Então, esses 2 próximos encontros vão, digamos assim, ser responsáveis por nós falarmos democracia de uma maneira mais acurada, de uma maneira mais centrada não só em teoria, como também no processo, né, na empiria do que eu gostaria de falar, né, de como a democracia ela se coloca no mundo contemporâneo. Tem um termo que nós, cientistas políticos, utilizamos bastante, que se chama poliarquia. O que é poliarquia? Poli, muitos, arquia, governo. Então tem democracia. Tem algumas discussões, inclusive, que uma dissertação de mestrado teve entre isto, mas seria basicamente governo de muitos, para não falar governo do povo. Tá? Ele foi criado junto com outro colega, que eu não me recordo o nome agora, tá? Por Robert Dahl, em 53. Por que se cria esse termo? E aí é uma questão importante para... Teve uma que eu vou dar um exemplo que aconteceu no seminário, que foi um exemplo brilhante, entre 2 alunas brilhantes, evidentemente, 2 alunas muito boas. E aí, isso aconteceu, e o Dahl fala muito sobre isto no livro, se eu não me engano, até tem um colega de vocês que está com ele emprestado, ainda mais de 2 anos com ele emprestado, que é A Democracia e Seus Críticos, que é um livro um pouco mais denso de Robert Dahl, que eu não dei para vocês lerem, mas se alguém se interessar, fica aí a dica, tá? Então, o que o Dahl vai dizer, tá? Não Downs, tá? Não é o Anthony Downs, é Robert Dahl. Tá? Ele morreu, inclusive, não faz muitos anos, morreu bem velhinho ele, se eu não me engano ele é de 1910 por aí, e é tido para alguns como o maior cientista político do século XX, ok? Então, segundo Dahl, quanto mais responsivo um sistema político, mais ele responde às preferências dos cidadãos. Então, pessoal, o que para ele acha que é democrático, tá? Na interpretação dele, Dahl, quando um sistema ele é mais responsivo. Significa então que no conjunto de preferências da população, que é sempre móvel, é sempre muito discutível o que as pessoas querem vacina, querem saúde, querem educação, querem combate à corrupção, enfim, também não é algo fácil muitas vezes de avaliar, né? Mas quanto mais o sistema político der respostas às pessoas a essas suas preferências, mais democrático ele é. Contudo, o termo democracia, ele é complicadíssimo. Nós vimos isso em sala de aula, nas últimas 2 aulas que vocês tiveram comigo aqui, assíncronas. Então, ele vai utilizar essa palavra, e aí agora eu quero que vocês prestem atenção. Para de olhar nesse maldito WhatsApp aí que está do teu lado. Presta atenção no que eu vou falar. A poliarquia, ela é a democracia no mundo real, no mundo de ossos, no mundo concreto, de carne e osso, tá? E ela substitui a palavra democracia. Por que isso é importante? E aí eu vou retomar um debate que teve entre 2 alunas na aula passada. Uma aluna disse assim: a nossa Constituição é liberal, no sentido político, tá, pessoal? A outra disse: não, ela não é liberal. E aí ficaram lá se provocando, debatendo, ok? Mas uma aluna falou liberalismo no sentido ideal e a outra falou no sentido prático.
Vocês conseguem perceber a diferença? Então, muitas vezes, e o Dow é um dos autores mais experientes sobre isso, ele diz que essa confusão é muito fácil, às vezes, de ser evitada. Quando uma pessoa fala em democracia, o Brasil é ou não é uma democracia? Se eu perguntar isso em sala de aula, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, tá? Por quê? Porque no sistema ideal de cada um, democracia seria uma coisa. Assim como o liberalismo na nossa Constituição, ele tem um ideal. E realmente, pensando normativamente em termos ideais, ela não é. Agora, pensando no que está escrito, ela é, né? Então, são coisas diferentes, tá, pessoal? Tu pode dizer que o Brasil, por exemplo, não considera uma democracia porque tu tens um ideal de democracia diferente. Agora, as pessoas que dizem que sim, elas estão dizendo que é democracia nos moldes, nas instituições, nas considerações contextuais que elas estão fazendo agora em 2021. Daqui a 30, 40 anos é diferente. Mas atualmente, sim, o Brasil é uma democracia, por exemplo. Então, o que eu responderia? Evidentemente, eu acho que o Brasil é uma democracia ainda, tá? Mas que idealmente existem muitos problemas que afastam esse caráter responsivo, né, das preferências dos cidadãos. Então o Brasil tem muitos problemas que não são problemas de um governo, mas são problemas históricos que o sistema político não consegue dar conta, tá? Isso aí não acontece só no Brasil, tá, pessoal? Acontece em todos os países, tá? Então, como eu disse, para a gente sintetizar, poliarquia é num sentido de mundo concreto, de mundo real. Olha, o Brasil é um sistema poliárquico. Se o Brasil é ou não é democrático, se os Estados Unidos é ou não é democrático, isso é outra consideração, diria Dow, tá? Isso é outro debate, um debate teórico muito mais profundo a respeito do que é democracia, que é muito difícil. Mas em termos práticos, vamos dizer que esses países sejam países poliárquicos. E assim ele inicia o livro dele. Então, Poliarquia, o livro. Esse livro, tá? Ele é um livro publicado no início da década de 70, em inglês, e é uma das principais referências teóricas de democracia e também da ciência política do século XX. Esse livro, pessoal, está para vocês disponível no Moodle em espanhol. Foi a única maneira que eu encontrei. Se tiver em português, por favor, me falem que eu colocaria e disponibilizaria para vocês. Porque ali, se eu não me engano, está todo o livro, todo o conteúdo da obra, ou se não todo, a maior parte, tá? Foi uma pessoa que colocou e está bem feito o trabalho e tal. Esse livro também já não se encontra mais em português há muito tempo que eu saiba nas editoras, ele já é uma obra encerrada, tanto que eu mesmo não tenho o livro com a capa original, gostaria de ter, mas se um sebo um dia vocês encontrarem, por favor, não importa o valor aí, tá, pessoal? Se for, tá, não importa o valor não, mas se for até R$100 aí, o professor de vocês não só compra aí de vocês, como dá um troco para vocês se precisar, tá? Se um dia vocês encontrarem e quiserem dar de presente, um bom presente para esse professor, esse humilde professor de vocês, gostaria que vocês me dessem essa obra de presente. Eu tenho ela, mas eu tenho ela só em cópia, né? Não tenho a capa original. Não vale fazer uma capa ali e rabiscar, né, pessoal? Não, aí não vale. Eu quero uma capa original. Parte do pressuposto, então, neste livro, que o governo ele continua sendo responsivo aos cidadãos, tá? Desculpa, que para o governo continuar sendo responsivo aos cidadãos, eles devem ter as oportunidades plenas para, 2 pontos. As pessoas têm que poder formular suas preferências, ou seja, para ser uma poliarquia, as pessoas têm que indicar quais são as preferências dela. Por exemplo, atualmente, no momento, a preferência, acho que de 90% da população mundial é vacina, vacina, vacina. Não é isso? Então, esta é a preferência contextual mundial atual. 2. As pessoas têm que ter oportunidades para expressar suas preferências a seus concidadãos, ou seja, aqueles que convivem no mesmo país, e ao governo, através de uma ação individual e coletiva. Ou seja, tem que ter ações por parte do governo que possibilite expressar essas preferências. Porque uma coisa é, bom, eu quero vacina, mas como é que eu vou me expressar? Né?
Então hoje, por exemplo, tem um debate interessante que está acontecendo esse ano muitas eleições na América Latina. Como é que a população vai reagir a esses governos atuais e ao seu enfrentamento à pandemia? É até uma questão de pesquisa bem interessante, se alguém quiser realizar, é um bom contexto. 3. Ter suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja, consideradas sem discriminação do conteúdo ou da fonte. Ou seja, não importa se tu é branco, se tu é negro, se tu é índio, se tu é mulher, se tu é homem, se tu é gay, se tu não é, não importa. Tu tens que ter o mesmo direito, nem mais, nem mesmo. Então, por exemplo, vocês que estão me ouvindo aí, vocês têm o mesmo direito que eu, vocês não têm menos nem mais de expressar a sua preferência, tá? Então, professor, eu gosto de votar no João, eu gosto de votar na Maria, e o colega lá gosta de votar no Chico. Não importa, tá, pessoal? Cada um tem a sua preferência, cada partido A, partido B e partido C, e elas têm que ser consideradas de uma maneira igual, ok? Lembrando, esse livro está no Moodle, em espanhol, ela não é uma leitura obrigatória da disciplina. O que é obrigatória é a leitura de um outro livro que eu já vou iniciar talvez nessa aula, que é do Alan Lippershey, tá? Mas quem quiser ler, gostaria muito. Então existem garantias, condições, para que as pessoas consigam fazer e realizar aqueles 3. Então, voltando aqui. Para ter essas 3 características aqui, formular preferências, expressar preferências e ter elas consideradas da mesma forma, a maneira como os seres humanos encontraram e a melhor maneira de fazer isso são as chamadas condições democráticas. Então, vamos ver as 8 condições democráticas que ele considera no livro na década de 70 e que até hoje é base para essas Freedom House da vida aí, que medem a democracia, considerar se um governo é ou não democrático. Então, número 1, tu tem que ter a liberdade de formar e aderir organizações. Ou seja, na nossa Constituição, se vocês forem olhar aquilo que eu falei na aula passada, no nosso artigo 5º, tem lá um inciso que diz que é possível formar associações de maneira pacífica, né, vedada as de caráter paramilitar. Ou seja, no Brasil tu pode formar qualquer tipo de associação. Eu quero formar a associação das pessoas que apoiam Bolsonaro na minha cidade, por exemplo. Pode, não tem nenhum problema, desde que isso não seja de caráter paramilitar e desde que isso também não signifique fazer críticas ao sistema político para pedir ditadura. Isso não pode na nossa Constituição. Porque aí tu está dizendo que tu quer impedir as outras pessoas de ter sua opinião. Porque é isso, quando uma pessoa fala que quer ditadura, ela quer tirar a sua liberdade. E isso é proibido na nossa Constituição. Então alguns grupos fizeram, inclusive domingo agora passado, estou gravando na segunda, fizeram isso novamente. Essas pessoas têm que ser punidas na forma da lei. Ok? Mas se tu quiser fazer uma associação de videogame, por exemplo, pode. Associação política para fins ambientais, vamos discutir questões ambientais? Pode, tá? Então tem que ter essa liberdade para ter esse tipo de associação, para se conectar com essas pessoas que pensam que nem a ti. Número 2, tu tem que ter liberdade de expressão. Professor, eu odeio o presidente. Tu pode falar isso numa democracia, qualquer democracia. Eu odeio Trump, eu odeio, na época lá do Sarkozy, né? Hoje é o Emmanuel Macron na França, ou Bolsonaro, ou Lula, eu adoro. Enfim, é a tua liberdade de expressão, é o teu direito, tá? Eu tenho liberdade de me expressar também sobre alguns assuntos, sobre vacina, sobre a maneira como o governo se comporta na pandemia. E voltando a dizer, isso aí todos os brasileiros têm que ter esse direito, ou qualquer lugar no mundo que se tenha democracia. 3. Direito de voto. As pessoas têm que ter a capacidade de poder votar em quem elas querem. 4. Elegibilidade para cargos públicos. Ou seja, e eu juntaria o 4 e a 5 junto, né? Direito de líderes disputarem apoio. Essa questão, pessoal, ela é importante porque na nossa Constituição há alguns elementos que impedem a elegibilidade.
com uma questão da ficha limpa, que, até o meu ver, é uma forma de proteger o sistema político de pessoas corruptas. Então, isso é uma questão importante. E a número 5, né, é importante que os teus líderes preferidos tenham essa capacidade de disputarem apoio, disputarem eleição. O grande debate evidente que houve no Brasil nesse sentido foi a inegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que gerou um debate nacional a respeito de se deveria sim ser condenado e mantido inelegível ou não. Esse debate, por enquanto, no Brasil se encontra em suspenso, porque, segundo foi decidido até agora pela, não sei se primeira ou segunda turma do STF, né, de mudar aliás, nem isso foi decidido ainda, né, de mudar o local de julgamento do ex-presidente Lula e não ser mais na justiça como tinha sido já o processo, né, mas não entraram ainda no mérito da questão. Talvez isso se arraste por anos ainda. Isso é um debate complicado no Brasil, sim, tá? Número 6, fontes alternativas de informação. Ou seja, não pode só o governo, que alguns países fazem isso, ter o seu canal de comunicação institucional e só a partir dali sair informações. Por quê? Porque se só sair informações de uma única fonte, a fonte do governo, os países vão ser sempre maravilhosos e lindos, não vai ter problemas, correto? Porque as pessoas não têm outras fontes alternativas de informação. Isso aí, para a ditadura, sempre é muito bem utilizado nas ditaduras, né? As ditaduras controlam a informação e só colocam a informação que eles querem que circule. Número 7. As eleições elas devem ser livres e elas devem ser idôneas, ou seja, elas devem ser livres no sentido de que todos possam participar livremente, né? E quando eu digo todos, é todos mesmo. É óbvio, como eu já falei para vocês na aula passada, todos os países limitam a idade em certo sentido. Nenhum país que eu saiba no mundo democrático permite que eleitores de 10, 12 anos votem. Não existe essa ideia de eleitores, até por uma questão de direito civil. No Brasil é considerado totalmente incapaz, nos termos civis, evidentemente, por favor, pessoal, até os 16 anos, e dos 16 aos 18, relativamente incapaz, ok? Então, no Brasil, é 16 anos a possibilidade de poder votar. E as eleições também têm que ser idôneas, né? As eleições têm que ser limpas. Foi questionado o caráter, a idoneidade pelo atual presidente da República, mas nunca comprovado pelo atual governo, né? Inclusive, acho estranho um governo, nunca tinha visto isso no mundo inteiro, questionar a idoneidade de uma eleição quando ele acabou sendo eleito. Isso é uma coisa muito estranha aos meus ouvidos. Mas, enfim, né? O nosso presidente, ele tem essa característica. Número 8. Instituições para fazer com que as políticas de governo dependam de manifestações de preferência e eleições. Ou seja, todas as políticas de governo que a gente toma, as decisões, elas devem depender das manifestações de preferências e eleições. No caso brasileiro, um debate bem interessante, que é um debate sobre pesquisa, é a questão da judicialização, que até o governo e o Congresso questionam muitas vezes o STF, né? Embora o STF sempre faça algo provocado por algum ator. Porque muitas vezes algumas decisões judiciárias no Brasil importantes são tomadas, mas o judiciário é um órgão que ele tem o dever de proteger o direito brasileiro, e o máximo é o STF, que é defender a Constituição, mas que muitas vezes, segundo algumas interpretações, acaba, né, passando do ponto e, de certa forma, o STF e o Judiciário, de uma maneira geral, outros órgãos, acabam invadindo algumas competências de outros poderes, né? E esses outros poderes, eles são democráticos porque eles foram eleitos pela população, ok? O Judiciário não. Então, pessoal, essas são as 8 garantias, as 8 condições que um país tem que ter. Sem isto, se qualquer um ferir isto, fere a ideia de poliarquia. Professor, mas tu disse alguns exemplos no Brasil, no número 8, no número 4 e 5, tá? No número 1 até tem algum questionamento, vamos lá. Será que o Brasil, então, tem essas garantias? Bom, pessoal, é um motivo que a gente pode debater. Se eu dissesse realmente numa escala de 0 a 100, talvez, e 100 fosse o máximo democrático, o Brasil certamente não estaria numa escala de 100, mas estaria numa escala superior a 70. Ou seja, eu considero o Brasil livre, como a Freedom House considera. Acho correto. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, por exemplo, vão dar lá, acessem o site da Freedom House. Se eu não me engano, tem como colocar em português, tá? Para não ficar, porque originalmente é em inglês, mas eu acho que dá para traduzir a página.
e aí vocês coloquem um relatório sobre o Brasil, que aí vai falar, né? Em geral, se eu não me engano, eu estava em torno de 82 pontos, numa escala de 0 a 100. Ok, pessoal? Vamos dar uma pausinha agora e já seguimos adiante a parte 2 na sequência.